Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que se identifica com o nosso trabalho espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno. Eu peço a todos encarecidamente para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Vamos lá, sem demoras. Neste vídeo a gente vai tratar aqui sobre 3 assuntos. Vamos falar sobre o jogo referente à 10ª rodada, Vasco da Gama e Botafogo. Vamos falar sobre a situação envolvendo reforços. E vamos falar aí sobre uma grana que está entrando no Vasco da Gama, aí da Rede Globo de televisão. Vamos começar a falar de Vasco da Gama e Botafogo. O Vasco visita o Botafogo no estádio Newton Santos, conhecido como Engenhão, às 20h30, jogo referente à 10ª rodada, jogo que acontece amanhã com transmissão do Sport TV. O nosso canal também vai fazer a transmissão desta partida. Para as pessoas que estão no estado do Rio de Janeiro, transmissão apenas pelo Premiere. O Vasco perdeu para o Atlético Goianiense na última rodada, portanto, este é o jogo da redenção. É o jogo que o Vasco tem a obrigação de desenvolver um bom futebol. O Vasco estacionou ali com 14 pontos, lembrando que o Vasco da Gama tem um jogo a menos, aquele do Palmeiras da primeira rodada, que ainda não tem data marcada, mas até aqui o Vasco da Gama fez 8 jogos. O Vasco tem 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. A equipe de Ramon Menezes conseguiu fazer 12 gols neste campeonato brasileiro e levou 7. Portanto, o Vasco tem 5 gols de saldo. É uma campanha até positiva. Mas o Vasco precisa reencontrar as suas vitórias. O Vasco poderá ter vários desfalques para esta partida. É o caso do Andrei, que sentiu a coxa direita. O Vinícius novamente sentiu a panturrilha esquerda. E ontem, no treinamento, o Carlinhos sentiu dores na coxa. Esses atletas fizeram exames médicos ontem e a gente vai ter o resultado desses exames hoje. Teremos também o resultado aí dos exames do Covid-19. Espero eu que nenhum jogador do Vasco tenha sofrido contágio. Que Deus proteja a todos. Porém, a gente vai contar com o retorno aí do nosso Ricardo Graça na zaga do Vasco da Gama. Breno e o Wesley voltam, mas não são titulares, então a gente não conta. A situação envolvendo Castan. Castan pode voltar, mas está sendo preparado aí para a partida contra o Botafogo da Copa do Brasil, certo? Pessoas muito próximas ao Castan mencionam que o Castan está com condições de jogo desde a partida do Atlético Paranaense, mas está sendo poupado aí para não ter problemas musculares. A situação do Benítez. O Benítez tem grandes chances aí de retornar, mas também está sendo poupado para não agravar
a situação de lesão. Outro jogador que vai desfalcar o Vasco da Gama é o Juninho, meio-campista. O Vasco deve mandar a campo Fernando Miguel, Pikachu, Miranda, Graça, Henrique, Bastos. Se o Andrei não jogar, Marcos Júnior, Benítez, Catatal, Cano e Tales. Essa é a equipe do Vasco. E sem desculpas, tem que vencer a equipe do Botafogo. Nessa gestão do senhor Alexandre Campelo, o Vasco jogou 10 jogos com o Botafogo, perdeu 5, venceu 3 e empatou 2. Botafogo que era o nosso freguês de carteirinha. Então chegou a hora de vencer. Se não coloca desculpas, está precisando de reforços, vai atrás. E por falar em reforços, o site Bola VIP, que faz uma bela cobertura aí do Vasco da Gama, mencionou que o Vasco procura no mercado um substituto para Iago Pikachu. O Pikachu não está agradando no Vasco da Gama e o Pikachu em breve terá aí uma pessoa para poder substituí-lo, um atleta, até que enfim. Isto segundo Bola VIP. E o Vasco procura jogadores aí para o meio-campo também, segundo o Bola VIP. Ontem eu tomei conhecimento do Thiago Neves. Muitos boatos nos corredores de São Januário que o Vasco fez sondagens ao Thiago Neves. O Vasco apurou a situação do Thiago Neves. Eu acho isso um absurdo, é uma laranja podre, é um ex-atleta, eu já falei aqui, e não tem condições de jogar mais no Vasco da Gama. Isso aí vai contaminar o ambiente do Vasco da Gama. Então eu sou totalmente contra qualquer hipótese do Thiago Neves aparecer no Vasco da Gama. Com relação ao dinheiro da Rede Globo de televisão, tem 30 milhões para entrar, mas não é igual o pessoal está falando por aí. A Globo terá 3 anos para pagar ao Vasco da Gama. Vai pagar parcelado. 10 milhões, 10 milhões, 10 milhões. Esse dinheiro é referente à rescisão de contrato do estadual. A Globo abriu mão de transmitir o estadual do Rio de Janeiro e terá que indenizar aí as equipes do Rio de Janeiro. Então vamos aguardar aí. Esse dinheiro aí pode ser usado para contratar de vez o Benítez, pode ser usado aí para fazer pagamento de funcionários. Há várias especulações de como que pode ser usado esse dinheiro aí, certo? Fato é que a Globo está quebrada e vai fazer esse parcelamento em 3 vezes. Meus amigos, essas foram as notícias do Vasco. Muito obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Muito obrigado. Valeu.